Sua nova vida não precisa ser criada, só precisa ser lembrada. Você sente que está preso entre quem foi e quem quer ser, como se a nova vida estivesse sempre adiante, num horizonte que recua a cada passo que você dá. Mas e se essa vida que você tanto deseja já estivesse aqui? Não como futuro, mas como frequência. Neville Goddard dizia com convicção: tudo o que você deseja já existe em estado potencial, esperando ser encarnado por você. Sua nova vida não é uma meta a ser alcançada. É um estado a ser assumido. Ela já vibra, já existe, já pulsa. E o único movimento necessário é vibrar junto. Joe Dispenza confirma isso com base na neurociência. Quando você sente, pensa e age como se o futuro já estivesse acontecendo agora, o campo quântico responde. Ele se organiza. Ele envia sinais. Ele sincroniza. Porque a realidade externa é apenas o reflexo da frequência que você sustenta internamente. Mas há uma dor aqui. Uma dor que não grita, mas consome. A dor de sentir que nada muda, mesmo depois de tanto tentar. É como se o esforço fosse constante e a transformação sempre adiada. E isso gera cansaço espiritual. Uma exaustão invisível que se instala quando a alma começa a duvidar. Esse cansaço vem de um conflito. A mente projeta o novo, mas o corpo ainda vibra o velho. E quando essa incoerência se mantém, a realidade estagna. O campo responde não ao que você deseja, mas ao que você é, e muitas vezes, você ainda vibra o que já deveria ter sido deixado para trás. É como um rádio tentando sintonizar uma nova estação, mas insistindo na frequência antiga. O som novo já está no ar, mas o receptor não consegue captar. Não por falta de sinal, mas por falta de alinhamento. E talvez, no fundo, o que mais machuca é essa sensação silenciosa de que a nova vida é para os outros. Que os milagres não chegam até você. Que há algo de errado em si. Mas não há. O que há é esquecimento. Você não precisa criar nada. Você só precisa lembrar. Lembrar que já existe. Que já vibra. Que já é. Hoje, vamos percorrer esse caminho. Não com esforço, mas com consciência. Porque a sua nova vida já está esperando por você. Tentar manifestar com o corpo preso ao passado. Você afirma: quero uma nova vida. Visualiza, mentaliza, declara. Mas ainda acorda todos os dias sentindo o peso da versão antiga de si mesmo. Suas emoções, medo, frustração, dúvida, ainda pertencem ao passado. E seus comportamentos diários ainda alimentam a identidade que você deseja deixar para trás. É aqui que a manifestação falha. Não por falta de desejo, mas por falta de coerência. Neville Goddard dizia com clareza: nada muda até que você mude seu estado. O estado não é uma ideia. É uma frequência vivida. É um corpo que vibra o novo, não que apenas pensa sobre ele. Joe Dispenza aprofunda isso na linguagem da ciência. Se você quer uma nova realidade, precisa ensinar o seu corpo a sentir emoções que pertencem ao futuro. Gratidão, confiança, inspiração, paz. Caso contrário, você seguirá perpetuando a mesma vibração e, com ela, o mesmo ciclo. O problema é que o corpo se acostuma com o passado. Ele se vicia em emoções específicas, como se fossem velhas roupas que, mesmo rasgadas, ainda trazem conforto. E sem perceber, você começa a viver os mesmos dias, com novas intenções, mas velhas emoções. E isso bloqueia o acesso ao novo. Para manifestar o que deseja, seu corpo precisa viver o estado que sua mente projeta. Não basta desejar uma nova realidade. É preciso senti-la agora. Incorporá-la agora. Deixar que o corpo se torne o lar onde essa nova frequência pode habitar. Caso contrário, a manifestação continua sendo apenas um conceito. Um plano bonito, mas sem solo vibracional onde possa florescer. O velho você precisa se dissolver. Não por rejeição, mas por liberação. Porque uma nova vida não se sustenta em um corpo que ainda respira o passado. Cuidado com a armadilha do quase lá. O futuro nunca chega. Há uma armadilha sutil, envolta em boas intenções,
que prende muitas pessoas em uma espera interminável, a ideia de que estão quase lá. Acreditam que a mudança está vindo, que a nova vida está se aproximando, que tudo vai acontecer amanhã. E nesse quase, passam anos. O problema desse quase é que ele mantém a mente no futuro, mas âncora o corpo na ausência. Você visualiza a abundância, mas sente a falta. Você imagina o amor, mas vibra a carência. Você declara o novo, mas vive a espera. E o universo, sensível como é, responde ao que você vibra, não ao que você deseja. Joe Dispenza explica isso com precisão. Quando você condiciona sua felicidade ao que ainda não aconteceu, você perpetua um estado emocional de carência. E esse estado cria uma frequência que sustenta a realidade atual, não a que você quer viver. Neville Goddard apontava uma solução simples e profunda. Troque-o quando acontecer pelo como se já estivesse acontecendo. Ponto. Não é negar a realidade atual. É escolher qual realidade você quer sintonizar com sua vibração agora. Viver como se já fosse exige coragem vibracional. Exige abandonar o papel da espera. Exige confiar que o campo responde ao seu estado interno com absoluta fidelidade. E se você vibra a presença do novo, mesmo sem provas externas, ele se manifesta. Mas se você vibra espera, o futuro nunca chega. Porque o estado de espera não é um portal. É uma prisão. A chave está em virar o espelho. Em vez de buscar sinais de que sua nova vida está chegando, torne-se agora o sinal de que ela já começou. Encarnar sua nova vida por 7 minutos ao dia. Há uma prática simples, mas profundamente transformadora, que pode reconfigurar a sua vibração diária, dedicar alguns minutos para viver, por dentro, a realidade que você deseja. Não como um exercício mental, mas como uma encenação vibracional. Como um mergulho intencional em um estado já existente. Neville Goddard chamava isso de assumir o sentimento do desejo realizado. Para ele, não era suficiente imaginar. Era preciso sentir, respirar, ser, tornar aquela nova vida tão real internamente que o mundo externo não teria outra opção a não ser refletir. Escolha uma cena. Não precisa ser longa. Pode ser o instante em que você assina um contrato, ou recebe uma ligação, ou sente a paz de uma conta paga, o calor de um abraço, o alívio de um ciclo encerrado. Visualize isso como se já tivesse acontecido, como se estivesse acessando uma lembrança, não um sonho. Feche os olhos, respire fundo e entre nessa imagem. Sinta o ambiente, o corpo, as emoções. Permita que a gratidão tome conta, não como reação a algo conquistado, mas como confirmação vibracional de algo já presente. Faça isso por 7 minutos ao dia. Todos os dias. Como um ritual sagrado. Joe Dispenza explica: ao praticar esse tipo de encenação emocional, você ensina o seu corpo a viver no futuro antes que ele aconteça. Isso ativa um novo campo eletromagnético. Um campo que atrai, reorganiza, alinha. Porque agora, você não é mais alguém que deseja. Você é alguém que já vive. Essa prática não exige esforço. Exige entrega. Porque a nova vida que você quer não é uma meta distante. É uma frequência acessível. Uma identidade vibracional à espera de um corpo que possa sustentá-la. E esse corpo pode ser o seu. A lealdade inconsciente ao antigo eu. Às vezes, o que impede a manifestação da nova vida não é a falta de desejo, é a lealdade invisível à versão antiga de si mesmo. É como se uma parte de você ainda estivesse comprometida com a dor, com a escassez, com a história do sofrimento. E, por mais que declare o novo, continua reverenciando o velho. Essa lealdade não é racional. Ela é emocional. Está nas memórias que você repete, nas frases que ainda usa para se descrever, nos padrões de comportamento que já não servem, mas ainda confortam. Porque, no fundo, mudar de vida exige abrir mão de identidades que você carregou por tanto tempo que parecem ser quem você é. Neville Goddard falava sobre isso de forma simbólica. O novo não pode vir enquanto você reverencia o antigo. Isso significa que, se você ainda encontra valor, justificativa ou proteção na versão antiga de si mesmo, o campo não pode sustentar a nova frequência. Porque não há espaço. Joe Dispenza complementa esse entendimento com neurociência.
Quando você repete emoções ligadas ao passado, fortalece as conexões neurais da velha identidade. É como tentar escrever uma nova história por cima de uma página cheia. O texto novo se confunde, fica fraco, e a história antiga continua sendo lida. Essa lealdade inconsciente se manifesta como apego. Apego ao drama, à reclamação, ao hábito de sofrer. É como tentar trocar de roupa sem tirar a anterior. Camadas e mais camadas de versões antigas, sufocando a vibração do novo. Romper com isso é um ato de coragem interna. Não de negação, mas de liberação. Não de fuga, mas de reconhecimento. Eu honro quem fui, mas não preciso mais carregar essa versão. Porque toda nova vida começa com um ato de despedida. E toda despedida é, também, um renascimento. Sua nova vida está ao lado, mas você olha sempre para trás. A nova vida que você deseja pode estar mais próxima do que imagina. Não distante, não inalcançável, não em algum ponto indefinido do futuro. Ela pode estar exatamente ao lado. Mas enquanto você estiver voltado para trás, preso ao que já aconteceu, ao que não deu certo, ao que foi, continuará cego para a porta que já se abriu. A manifestação não falha por ausência de caminhos. Ela falha por excesso de reverência ao que já deveria ter sido deixado. Você olha para trás tentando entender, justificar, consertar ou provar. E, nesse olhar, gasta a energia que poderia estar sendo usada para habitar o novo. Neville Goddard dizia com precisão simbólica: o novo não pode vir enquanto você reverencia o antigo. Essa reverência não é sempre consciente. Às vezes, ela aparece como saudade de uma dor que virou identidade. Outras vezes, como apego à luta, à narrativa da vítima, ao conforto da escassez conhecida. Mas a nova vida, aquela que vibra abundância, leveza, amor, realização, não pode ser acessada a partir do velho você. Ela exige presença. Ela exige alinhamento. Ela exige coragem vibracional para virar o corpo e caminhar para o que é seu. Imagine o futuro como uma porta já aberta. Não há cadeado. Não há tranca. Não há segredo. Mas você está de costas para ela, olhando para a porta que já se fechou. E a chave sempre esteve em virar-se. Esse é o preço da manifestação verdadeira. Abandonar a versão que sobrevive para encarnar a versão que vive. Deixar de esperar que o mundo mude. E começar a ser a mudança que vibra antes que tudo aconteça. Porque sua nova vida não precisa ser construída. Ela precisa ser habitada. E esse movimento começa quando você finalmente para de olhar para trás. Sua nova vida não é uma promessa, é uma memória vibracional. Você não está esperando por uma bênção. Está lembrando de algo que sempre foi seu. Sua nova vida não é uma promessa feita pelo universo. Ela é uma memória vibracional, pulsando dentro de você, esperando apenas um gesto, ser acessada. Neville Goddard enxergava a nova realidade como um estado já existente. Você não precisa criá-la, conquistá-la, merecê-la. Você precisa se mover para dentro dela, através da mudança de estado interno. Tudo o que você deseja já vive no campo, e esse campo responde ao que você é, não ao que você espera. Joe Dispenza confirma: o cérebro e o corpo precisam ser treinados para viver no futuro desejado antes que ele se manifeste externamente. É um processo de encarnação vibracional. Não é sobre o que você quer. É sobre o que você sustenta, sente, repete e vive. A sua nova vida está disponível. Mas não está onde você está agora. Está onde você vibra. E essa diferença é o ponto de virada. Você é como um ator que já recebeu o papel. O roteiro está escrito. A cena está pronta. Mas cabe a você encarnar esse personagem com convicção, emoção, entrega. Todos os dias. Por 7 minutos. Por um suspiro. Por um pensamento que muda o dia. Você não precisa mais de sinais. Precisa de presença. Você não precisa mais de provas. Precisa de sintonia. O campo não responde à dúvida. Ele responde ao corpo que vibra, à mente que sustenta, ao coração que confirma: eu já sou isso agora. A nova vida não virá. Ela já está. E o momento de acessá-la é agora.